Olá, pessoal. Vou fazer reunião aqui de forma sucinta, entendeu? Sobre a reunião sobre a centralização das UASG e compartilhamento de contratações 2023. Vou deixar só minha voz aqui, para vocês verificarem as contratações, a apresentação de forma mais detalhada e vocês verificam aí. Pessoal, eu coloquei aí o fundamento legal sobre a centralização. Então, o pessoal pode perguntar, mas por que é obrigatório centralizar? Por que é necessário fazer a centralização? Então, em 2019, pessoal, foi publicada a portaria 13.623, ok? Então, coloquei aqui. Já deixei o link dela aqui também, depois, se vocês quiserem pesquisar, ela vai estar aqui, ela vai explicar para vocês aqui. E o que ela exige? Ela exige que a gente reduza o número de WASG. Então, a gente tinha um certo número de WASG, a gente foi obrigado a redimensionar as WASG. Então, não foi discricionário do IEF de Minas, da reitoria, e sim foi uma portaria do Ministério da Economia, ok? Então, só para explicar para vocês, quem tiver dúvida. Então, a gente fez um plano de centralização, também deixei o link aqui. Teve duas notas técnicas, uma de 2020 e outra de 2021, que foi a 2021 que foi a última. E o que fala aqui? Eu vou colocar até na conclusão aqui. Então, a gente tem até o dia 30 de janeiro, no caso aqui, para ter todo o redimensionamento das UASG. E vai passar a gente a ter uma UASG de contratação apenas. Então, somente a UASG 15.8137, que é a UASG do IEF de Minas, vai poder ocorrer contratação. O que significa contratação? É licitação, contratação direta, adesão de registro de preço, ok? Deixei aqui disponível também, caso alguém queira verificar, detalhar, vocês podem verificar. Aqui eu coloquei como que era até 2022, que aí eu não vou falar de até 2019, 2019 era todas as unidades, então até 2022, até dia 31, no caso, a gente tinha o ASG de Muzambinho, de Machado, de Inconfidentes, e tinha a UASG do IEF de Minas, que compreende Reitoria, Passos, Poços, Pouso Alegre, Carmo de Minas e Três Corações. E como vai ficar em 2023? Apenas uma UASG para contratação, ok? Então, Reitoria, Passos, Poços, Pouso Alegre, Carmo de Minas, Três Corações, Inconfidentes, Machado e Muzambinho deverão fazer somente contratação, licitação na UASG 15.8137. Ok? Tem uma exceção, pessoal. Contratos, PGC, participação em RP. Eu coloquei aqui como era e como vai ficar. Então, eu vou explicar aqui. Como era em 2022. Então, cada unidade vai fazer o seu plano anual de contratação. Cada unidade vai fazer o seu contrato. E cada unidade vai ter a possibilidade de participar em RP na sua unidade de origem, na sua UASG inicial. Então, como que era? Então, Muzambinho, Machado, Inconfidentes, Poços, Passos, Pouso Alegre, irão permanecer com a UASG de origem para fazer contratos, o PCA, PGC e a participação em RP. E a reitoria Carmo de Três Corações, como Carmo de Três Corações não tinha inicialmente uma UASG, eles já faziam parte da UASG da reitoria, que virou do IEF de Minas, então vai continuar. Eles sempre fizeram parte da UASG aqui. E como que vai ficar? A mesma forma. Então, no próximo ano, Muzambinho, Machado, Inconfidentes, Poços, Passos, Pouso Alegre e as unidades da 15.8137 serão desta forma. Ô, Carlos, eu deixei um
um tópico de dúvidas, sugestões, no final aqui, entendeu? Aí eu vou passar primeiro o raciocínio e depois eu chamo alguém que tiver dúvida, alguma situação, ok? Então, pessoal, depois a gente volta, ok? Aqui eu coloquei algumas observações em relação aos contratos. Então, o plano anual de contratações permanecerá na OAS de origem. Em regra, as contratações deverão ser realizadas sempre em registro de preço, entendeu? Devendo ser utilizada a 15837, nunca ser utilizada a OASG inicial, ok? E cada unidade vai possuir uma numeração própria. Coloquei a observação também, nas estações de registro de preço, cada item, unidade, deverá ter sua identificação do ASC próprio. Então, vai ter uma licitação de registro de preço. Você vai fazer a licitação, mas através da 15837, todo lançamento. Porém, dentro do item, você vai lá alterar a UASC. Isso aí vai ser na divulgação de compras, não na intenção de registro de preço. Ok? E nas licitações tradicionais, deverá ser realizada uma subrogação do processo, quando tiver somente uma unidade, ou uma subrogação dos contratos, quando tiver mais unidades, após o término da licitação, que sempre vai ser realizada na 15837. Ok? Eu vou, depois, quem tiver dúvida, vai marcando as dúvidas, deixei aí também para vocês verificarem, vocês vão olhando aí, ok? Vou colocar de novo o link aqui para quem chegou mais tarde. Quem quiser entrar no link, pode entrar no link aí. Okay? Processo de contratação e licitações abertas em 2022, principalmente pelas UASC de Muzambinho, Machado e Inconfidentes. Eu tive até uma pergunta, acho que do campus do Muzambinho, sobre isso. Então, iniciou o processo, Muzambinho fez lá, processo pregão 30/2022. Já abriu o processo no SWAP. A licitação está marcada, ou a licitação está em andamento. O que vai acontecer? Vocês vão ainda terminar de fazer essa licitação, ok? Vocês vão terminar. Ah, mas não vai dar tempo de fazer até a nova lei de licitação, que é dia 31 de março. Então, aí eu até coloquei uma observação aqui, pessoal. Eu abri uma licitação, é da lei 866, porque até mês passado a gente não tinha regras sobre a nova lei de licitação. Então, a gente tinha lei, mas não tinha regulamentação. Então, praticamente, somente dispensas que a gente estava fazendo na nova lei de licitação. Então, nesse caso, a gente tem que observar os prazos. Mas é bom iniciar na nova lei, eu preciso do novo processo. Então, a gente vai abrir um processo já com a numeração específica e dentro da UASC 15837, ok? Processo que iniciou, já está em andamento. Você não vai terminar o processo, você vai acabar com esse processo que você já continuou, entendeu? Por isso que o prazo nosso é até o dia 30 de janeiro, no caso, para fazer as contratações. Preferencialmente, ter publicado todas as contratações abertas em 2022 até o dia 30 de janeiro, em Confidentes Machado Muzambinho, para a gente não ter depois alguma notificação do Ministério da Fazenda hoje, eu não sei qual vai ser o ministério que vai tomar conta dessa parte, era o da economia, entendeu? Pode ser o do planejamento ou de gestão, para a gente fazer de forma correta, como diz a portaria, ok? E as notas técnicas, ok? Então, e também deve observar o prazo da nova lei de licitação. Então, licitações mais complexas, que vai começar, que vocês têm certeza que já vai passar de março, vocês já iniciam na nova lei de licitação e já com a numeração 2023. Contratação já iniciou, já está em passou pela fase de planejamento, fez as cotações, já está o edital pronto, só falta publicar, tem a numeração 2022,
continua no WASG da unidade, ok? Ah, mas vai passar de 30 de janeiro. Então, o ideal talvez rever essa situação para a gente não passar, ok? Acesso ao sistema e mudança de WASG. Então, acho que vai ser uma dúvida de todos, acho que principalmente em Confidentes Machado Muzambinho. Vocês vão ter que fazer todo o lançamento das contratações públicas dentro da WASG 15837, desde a IRP, divulgação de compras. Então, você vai ter que ter o cadastro necessário. Esse cadastro necessário normalmente é feito por alguma pessoa do campus, já designada, que é o cadastrador parcial. Só que, no caso, para mudança de WASG, o responsável do campus não consegue fazer essa mudança. Vocês vão ter que fazer um chamado aqui para a reitoria, possibilitar fazer a mudança de WASG para 15837. O que eu sugiro? Todas as pessoas que são gestores de contrato, ficar na WASG de origem, e as pessoas que são responsáveis pela licitação, lançamento de licitações, já ser transferida para a nova WASG. Em alguns casos, a pessoa talvez vai ter que ir e voltar de WASG. Então, talvez essa semana ela está na WASG do campus, semana que vem ela vai ter que ir WASG para a reitoria. Isso é normal agora no início, principalmente em relação a pessoas que trabalham tanto com contrato e licitação, e também as pessoas que estão com licitação em andamento, precisa fazer pregão na WASG de origem, na WASG antiga, e vai passar a fazer pregão, o lançamento de um novo pregão na WASG nova. Então, essa pessoa ela vai ter que vir e voltar. E nesse caso, é necessário fazer um chamado aqui para a reitoria. Então, esse chamado aqui, coloquei até informações aqui, vocês vão mandar um e-mail para o cadastro IEFSU de Minas, eles vão explicar para vocês como que faz esse cadastro, o chamado, no caso, o chamado é feito através do SWAP, através de um documento, solicitando a alteração e a modificação de WASG. Em relação a perfil, no caso, vocês vão ver com o seu cadastrador parcial. Se o cadastrador parcial não tiver experiência, não tiver acesso, ele vai solicitar auxílio aqui à reitoria, ok? Coloquei um tópico aqui, como trocar de senha. Então, só para vocês, caso alguém precise, a senha de 30 em 30 dias, você tem que trocar essa senha. Vou falar agora aqui da portaria normativa, eu mandei para todo mundo, a gente finalizou ela ontem para encaminhamento para o reitor, entendeu? Ela não tem o número ainda, eu vou ter semana já são o número já da portaria normativa. Tem a anterior, que é a 1183, vai sair um novo número agora, então a gente já fez, já coloquei até aqui a minuta dela aqui, já foi encaminhada, está sendo encaminhada para o gabinete, entendeu? Mas já foi finalizada a sua consulta pública, entendeu? Consultei com todos os DAPs, alguns deram sugestão, algumas sugestões até foram aceitas, entendeu? Então, a gente fez a análise de todas as sugestões de todas as unidades, quem mandou. Então, o que a portaria fala? Todos os atos, documentos, processos deverão ser executados pela unidade gerenciadora dos processos. No caso, todas as unidades, com exceção de Carmo de Minas e Três Corações, em que a reitoria ainda é o órgão gerenciador dessas duas unidades, ok? A abertura do processo vai proceder da forma que você faz mesmo, entendeu? Qual que vai ser a mudança? Em vez de você colocar pregão 1 2023, o campus Muzambinho vai ser pregão 601 2023. O pregão Machado vai ser o pregão 501 2023. Vai ter uma ordem lógica, a mesma coisa para dispensa, para inexigibilidade, para concorrência, para RDC, ok? Então, abaixo aqui vai ter essa exceção. Sobre a mudança aqui da portaria, então, aqui, a abertura será feita dessa forma, atestado de disponibilidade orçamentária, autorização, adjudicação, homologação, ratificação, assinaturas de atas, contratos,
e demais atos necessários ao processo que foi aberto pela UASG, que vai conduzir o processo, lembrando que a UASG que vai conduzir o processo pode ser um processo da unidade, especificamente, se for uma coisa que não é compartilhado, ou que é difícil de compartilhamento, ou os processos compartilhados. Então, o processo de TI, a gente vai abrir aqui, vocês vão abrir com a UASG de vocês vão gerenciar todo o processo, fazer o edital, termo de referência, todas as documentações e procedimentos necessários do processo, ok? A gente até vai discutir isso, acho que talvez na próxima semana, nesse mês ainda, como que a gente vai definir o compartilhamento, já definiu quais processos vão ficar em cada unidade, então a gente já foi feita uma planilha que a gente apresentou no final do ano passado, junto com o Fabrício aí, entendeu? A gente vai definir ainda os primeiros processos desse semestre agora aqui, que a gente vai ser o compartilhamento, então cada unidade vai abrir. Então, por exemplo, o Muzambinho vai fazer um processo de contratação de materiais de escritório. A gente não contrata, porque tem um xerifado virtual hoje, mas vai fazer. Ele vai ter que juntar todas as informações, ele vai ser o responsável por todas as demandas, entendeu? Então, cada unidade ficará responsável por um tipo de processo, logicamente. Vai ter uma conversa antes sobre isso, ok? A única exceção dessa responsabilidade, pessoal, que eu coloquei antes, a gente tinha definido um valor limite, só que esse valor limite até foi questionado, o Wagner nos questionou, e a gente verificou que talvez não é ideal ter um valor limite. E sim, a gente colocou em todas as licitações que exigirem audiência pública, no caso de em virtude do valor, no caso da Lei 866, ou em virtude de alguma complexidade, ou mesmo valor da nova lei de licitação, precisa também da autorização do reitor. Por que isso, pessoal? Processo que tem audiência pública, só explicar o que é audiência pública. Audiência pública são principalmente processos de grande vulto. Até hoje, a gente nunca fez, a gente talvez ia necessitar fazer audiência pública nas placas fotovoltaicas, mas para não fazer, a gente fez no limite da audiência pública, que na época é 330 milhões de reais, acho que dificilmente isso aí equivale para rodovias de grande porte, hidrelétricas ou outras obras de um grande vulto, entendeu? Mas se quiser fazer, pode fazer, você não obrigação em valores, mas hoje, com a nova lei de licitação, você pode fazer qualquer processo até de R$1 milhão, mas você faz audiência pública somente quando necessário alguma complexidade ou você vê a necessidade de um grande vulto do processo. Então, nesse caso, vai ter que ter a autorização do reitor para a abertura do processo, ok? Mas somente isso. Então, as demais situações será realizada pelo diretor-geral, com exceção de Carme Três Corações, que são vinculados à reitoria. Então, eles estão vinculados a 15.8137 praticamente para todos os processos, algumas coisas que eles não são. Então, quem gerencia Carme Três Corações é a reitoria. Eles têm algumas coisas que eles fazem lá, de forma autônoma, mas não tudo. Ok? Aqui eu coloquei a minha portaria normativa, quem quiser verificar. Verifica depois. Continuando na portaria normativa, eu citei aqui em relação à numeração. Então, numeração, cada unidade vai ter a sua numeração. Então, reitoria, Carme Três Corações, de 1 a 100. Lembrando que a reitoria que gerencia e abre os processos de Carme Três Corações, Passos, Poços, Pouso Alegre, vai ter essa numeração. Lembrando que Carme de Minas Três Corações deve se reportar à reitoria sempre quando for abrir um processo, normalmente licitação, somente a reitoria abre para esses dois. E no caso de contratos, deve reportar-se
reitoria antes de abrir, definir uma numeração, ok? Então, lembrando, Carmo Três Corações deve se reportar à reitoria para abrir principalmente o número de processo de contrato, a numeração de contrato deve reportar. As demais unidades são autônomas para definir a abertura de tanto processo, contrato, e o outro, contratações diretas, necessidade, dispensa, então são autônomos. Já foi definido o número. Por que esse número, pessoal? Já tinha explicado para os DAPs, vou explicar para vocês. Então, inicialmente, a gente tinha colocado de 1 a 100 para as unidades que tinha mais processo, e aqui foi por ordem alfabética do ano passado, Passo, Poço, Pouso Alegre. E agora, para não mudar o número de Passo, Poço, Pouso Alegre, talvez já até acostumou com o número, eu coloquei em ordem alfabética aqui também, Inconfidentes, Machado, Musamim. Ok? Em atas de registro de preço, eu não sei se todos seguem a mesma lógica. Aqui, na reitoria, a gente segue numerar as atas. Então, a ata do pregão 20, teve 20 atas, 20 fornecedores contemplados. A gente faz uma ata para cada fornecedor, então deu 20 atas. Vai ter um pregão de... um pregão aí de ração de vocês aí, vai ter 50 atas, 50 fornecedores. E normalmente ultrapassa 100 atas por ano. Então, aí a gente colocou atas, numeração de 1 a 1000. Então, a gente teve ano que teve 300 atas, 350, 200, aí sempre é normal passar de 100. Eu acho que talvez os campos maiores também, tal Inconfidentes, Machado nos passe também, que exige material de gêneros alimentícios, que eles fazem muito, uma ração, então, normalmente passa de 100 atas. Então, a gente deixou a mesma lógica, no entanto, com 0 a mais aqui. Ok? Uma coisa que a gente precisa iniciar, então, e a gente precisa já definir aqui, entendeu? Não todas os processos, procedimentos que a gente vai ter que fazer de forma igual a gente já determinou, que a gente vai solicitar sugestões, dúvidas todas as unidades, então, mas algumas coisas já estão pré-definidas. Então, uma coisa que a gente deve seguir é a padronização de processos e procedimentos, que no caso é os modelos de editais da AGU, ok? Então, aqui na reitoria, eu acho que praticamente todas as unidades seguem o modelo de edital da AGU, agora tem modelo de termo de referência, tem modelo de contrato, modelo de checklist, então, todos os modelos adotados pela AGU devem ser seguidos por todas as unidades. Ah, mas eu quero fazer diferente. Ok, mas qual que é o fundamento que você tem que seguir diferente, entendeu? Então, hoje a gente é aconselhável, a gente não pode ficar mudando, então a gente não pode inventar a roda mais. Então, a gente tem um modelo, a gente deve utilizar o modelo. Ah, mas o modelo não contempla a gente, mas por quê? Ah, eu preciso de serviço e material no mesmo processo, mas para quê? Nesse caso, vai ter que fazer 2 processos, um de serviço e um de material, que são termos de referência diferentes. Então, coloquei aqui o link dos modelos e coloquei aqui o último webinar do Ministério da Economia sobre os modelos de AGU. Eles deixaram agora mais simplificados os editais. O edital, na verdade, vai servir praticamente para todas as contratações. E o termo de referência ele vai ser individualizado por tipo de serviço. Então, vai ter compras de material, serviço com dedicação exclusiva de mão de obra, serviço sem dedicação exclusiva, serviço de engenharia, entendeu? E outras situações, a solução de tecnologia da informação. Então, cada termo de referência vai ser correspondente a um tipo de contratação. Somente a gente vai unir uma contratação somente quando for muito necessário, principalmente nos casos que exige formação de grupo de itens. Então, a gente precisa de um grupo de item que tem um material e um serviço. Então, aí a gente junta, vai ser uma coisa específica, e a gente pode adaptar o termo de referência e o edital para a realização. Mas aí, o ideal é sempre a gente usar a regra dos processos, entendeu?
Padronização de processos, procedimentos e também documentos, pessoal. Então, eu não coloquei aqui. Mas por que documento? Então, a gente tem que padronizar alguns documentos que a gente vai ser uma unidade de contratação única. A gente não pode fazer o campus X fazer diferente do campus Y. Pode ser que tenha situações, formas, talvez, diferentes que a gente faça, mas tem que ter um modelo, tem que ter uma padronização de fluxo de processo e também de documentos. E qual que é a melhor padronização? Sempre utilizar os sistemas. Então, hoje, o sistema compras.gov.br, ele já tem alguns documentos que são padronizados. Então, quais são esses documentos? É o DFD do PGC, o plano de contratações anual. Tem o ETP, que já está lá, Machado já utiliza, a gente utilizava até o último ano, através do SWAP. Agora, o ideal é que o ETP sempre seja realizado através do compras.gov.br. O pessoal não sabe mexer. Eu coloquei aqui, depois no final, coloquei os vídeos orientativos que eu já fiz aqui, as gravações principalmente dos webinários aqui que eu deixo para vocês, das orientações, para as pessoas conseguirem verificar, ok? Mapa de gerenciamento de risco, quando for o caso, principalmente contratação de serviços de forma indireta, é necessário ter um mapa de gerenciamento de risco. Estudos técnicos já foi falado, e vai ter também um sistema, termo de referência. O termo de referência hoje é feito ainda em documento de texto, porém, já tem a previsão, já tem a instrução normativa, que ele vai ser o termo de referência digital, vai ter que ser obrigatório a inserção dele dentro do sistema compras.gov.br. Mas eu posso fazer no swap e colocar lá? Pode, mas aí você está fazendo dois serviços, entendeu? Pode até no início fazer dessa forma. A gente fez isso com o ETP até o pessoal acostumar. Hoje a gente tem um banco grande de ETP, tanto no swap quanto no sistema, pode ser pesquisado por qualquer um que tenha senha, então é fácil a pesquisa, verificar. Logicamente, o que tem diferença, a gente vai ter, além do requisitante, um responsável de licitação. Lembrando que o que eu até coloquei aqui, na outra página aqui, só passar para outra página. Não está na outra página. Aqui. Dentro do sistema com compras.gov.br, hoje tem uma funcionalidade semelhante ao swap. Então, quando você quer compartilhar o documento com outra pessoa que seja responsável daquele documento, você vai, quero o ETP, eu sou o requisitante, eu preciso da equipe técnica. Então, eu entro lá no documento, compartilho, e a pessoa pode editar, mexer no documento, fazer de acordo com as adequações. Então, a pessoa faz da parte 1 a 5, a outra pessoa vai fazer, a outra parte é a revisão. No compras.gov.br tem essa possibilidade, então o documento não fica com apenas uma pessoa. Ela deve ser compartilhada com os responsáveis, tanto requisitante, a parte técnica e a equipe de licitação da unidade, ok? Eu posso fazer um termo diferente de qualquer jeito? Não pode, pessoal. O termo de referência, ele tem que ser elaborado de forma correta, então vai ter necessidade de passar por essas pessoas. E dentro do modelo lá, dentro do sistema, já vai ter um modelo de termo de referência, igual semelhante ao ETP. O ETP hoje, ele é pergunta. Dentro do sistema, provavelmente não vai ser pergunta, ele já vai ter algumas obrigações necessárias de todo o processo e vai ter as obrigações facultativas de cada objeto. Ok? Esse documento eu não preciso colocar dentro do processo swap? Precisa colocar e, preferencialmente, assinar através de certificado digital. Então, você baixa ele depois em PDF, entendeu? E coloca dentro do swap. Isso não vai ser integrado? Um swap não integrou. O SEI está em processo de
de sincronização. Então, o processo do SEI, que é feito no SEI, ele vai, talvez, possa ser sincronizado. O do swap, infelizmente, não tem essa previsão ainda de ser sincronizado. Então, a gente tem que baixar o documento, o ETP, o mapa de risco, o termo de referência, e colocar dentro lá do sistema, preferencialmente assinado por todos os responsáveis através de certificado digital, ou realizado uma declaração de concordância, semelhante à declaração de concordância do CISREC. Machado, que eu saiba, já faz isso com documento BTP, então pode seguir a mesma lógica, ou assinar ele com certificado digital, que tem a parte de assinatura lá, e colocar também como documento original. Lembrando que se colocar como cópia, a assinatura do certificado digital, ela sai. Então, sempre como documento original, ok? Quando tiver assinatura com certificado digital. Padronização também de documentos, processos, procedimentos, ok? O que não for via sistema, pessoal, a gente também vai tentar padronizar tudo via SWAP, deixar modelos específicos, tá? Então, hoje a reitoria aqui já criou vários documentos, mas a gente precisa de ajuda de vocês também, de todas as unidades, para verificar se aquele modelo atende todo mundo. Então, a gente não vai fazer de um dia para a noite, a gente já fez vários documentos já, então a gente tem vários documentos disponíveis com modelo no SWAP, a gente não vai ficar mais fácil a padronização para vocês também. Então, ratificação de dispensa, inexigibilidade, que é necessário em todos os processos que não é de pequeno valor. Então, a dispensa que não seja de pequeno valor, é necessário ter uma ratificação, principalmente as da Lei 866, que vai ter 31 de março. A dispensa de pequeno valor da Lei 14.133 é necessário agora a homologação, pois preferencialmente a gente deve fazer tudo através do sistema compras.gov.br, então fazer dispensa eletrônica. Mas quando não for dispensa eletrônica, em alguns casos vai ser necessária a ratificação também. Então vai ter ratificação, tem um modelo, despacho, homologação, despacho para emissão de parecer. Então a gente tem vários modelos, a autorização de compra, ofício, declaração, não tem todos. Alguns documentos que a gente utiliza pouco, não tem, mas pode ser criado, ok? Pode ser criado, pode ser alterado, pode ser excluído, ok? Alteração mesmo, a gente vai realizar vários agora, depois de abril, então vai ser somente a Lei 14.133, então vários documentos a gente vai ter que alterar para adequar a nova lei. Então a gente vai fazendo isso aos poucos, entendeu? E também conforme sugestão e orientação das unidades. Já falei aqui sobre a portaria normativa sobre a responsabilidade do processo, da centralização. A gente possui hoje aqui uma nota orientativa de fluxo de processo. Essa nota aqui, ela é especificamente para reitoria Carmo e Três Corações, porém, ela vai ter que ter algumas mudanças, principalmente em virtude do PGC. O PGC teve alteração, que antes era PAC, agora virou PCA, mas a gente vai ter essa alteração, mas o restante, ele ainda está valendo, entendeu? Então, quais são os documentos internos? Então, a gente tem um fluxo, a gente determina, além dos procedimentos, do processo eletrônico, do manual lá, que vocês já devem ter lido, a gente tem outras situações aqui. Então, isso aqui é da lei antiga, então os documentos assinados, como que é a assinatura, finalizada a requisição. Então, a gente tem um fluxo aqui interno, principalmente Carmo, Três Corações e reitoria. Esse fluxo, ele é ideal que seja padronizado, talvez por todas as unidades, pode ser que unidades, mas agora, no momento, a gente vai adequar de forma mais devagar. Pode acontecer também, pessoal. Então, vai ser de acordo com cada unidade, mas a gente tem que definir uma padronização, ok? Então, a gente tem um relatório aqui, a gente vai mandar essa aqui, talvez, para atualização,
para vocês também terem um fluxo de processo. A gente também tem um tutorial, é um fluxograma. Então, todos os processos aqui, a gente tem quais são as etapas necessárias de cada processo. Então, vou pegar um processo de dispensa de licitação aqui. Sei que Poços, que até passou para a gente aqui, então tem todas as etapas, ok? Aqui, os processos são como que é feito aqui. Então, ele precisa ser atualizado, principalmente em virtude da nova lei de licitação. A gente vai, a partir do fevereiro e março, a gente vai iniciar essa atualização da nova lei de licitação e passar todos os fluxos de processo. Então, aqui, quem que faz cada etapa, qual o servidor. A gente não trata como servidor, sim como setor, entendeu? Alguns responsáveis, que é o procurador, que é a autoridade competente, que vai ser o responsável por cada fase aqui. Então, aqui tem dispensa, inexigibilidade, pregão. De contrato, a gente está vai fazer também um, entendeu? A gente já iniciou da Lei 866, vai ter o da Lei 866 e também, provavelmente, da Lei 14133. E também, se eu colocar aqui do orçamento, eles também estão disponibilizados alguns fluxos. Então, vou colocar aqui contabilidade, eles já fizeram também alguns fluxos aqui. Vocês podem verificar aqui também, entendeu? Como é mais a centralização, eu não vou mostrar deles aqui. Provavelmente eles já devem ter orientado os responsáveis de cada área. E também, pessoal, uma coisa importante, a gente tem que definir também um padrão de publicação no site. Por que a gente tem que definir, pessoal? Principalmente atas de preço, pregões. Então, a gente tem que definir um padrão. Então, talvez a gente vai pedir auxílio aqui à Ascom, entendeu? Tanto para definir um padrão, quanto para Ascom de vocês aí, mas vocês já vão ter que verificar aí, pessoal. Porque hoje a publicidade ela é extremamente necessária para todas as contratações de processo, licitações e também os contratos, ok? Então, a relação de dados abertos, então a gente tem que fazer uma publicidade das nossas licitações, das atas de registro de preço, do nosso plano anual, pelo menos na onde que está, ok? Então, a gente tem que definir um padrão, sim, principalmente um padrão visual para a unidade, para o responsável, pelo menos. Pode ser que o pregão de todas as unidades não esteja aqui, mas a gente tem um link que possa mandar para as unidades Inconfidentes, Machado, Mazambim, Impostos, Passos, terem acesso a todos os editais, a todos os contratos, a todos os processos de cada campus. Então, a gente é necessário, não é um trabalho do dia para a noite, a gente vai ter uma necessidade, principalmente de sugestão de vocês aí, entendeu? Como que a gente vai fazer isso, mas é necessário, ok? A gente não vai impor mais, entendeu? A reitoria ela vai se tornar participativa de vocês. Logicamente, a reitoria ela vai conduzir alguns processos e vai, talvez, determinar prazos para envio, entendeu? Como a gente fez na minuta da portaria normativa solicitando sugestões, então, principalmente prazo, a gente vai sugerir. Não fez, aí a gente vai ter, logicamente, vai ter que ter uma decisão. A gente não pode ficar parado mais, ok? Aqui é que a gente precisa determinar também, que a gente já falei anteriormente, uma padronização das rotinas de compra compartilhada, dos sistemas de trabalho remoto. Hoje a gente faz como? Então, várias unidades aí, principalmente as unidades recentes, elas tá utilizando o trabalho remoto, então trabalho telepresencial, que esqueci o nome agora, que coloca todas as licitações. O que a gente vai precisar agora? Ter uma integração. Logicamente, eu não quero divulgar com vocês o meu processo para vocês editarem. Então, o processo de Machado, o exemplo, 501, 502, pregão, não quero disponibilizar para vocês. Mas vocês
Ok, mas a gente vai ter que ter alguma coisa para a gente ajudar, ou pelo menos ter a leitura dos processos, entendeu? Talvez a edição fique limitada aos campi, mas a leitura a gente vai ter que ter acesso. Principalmente, pessoal, a gente a ter uma planilha de acompanhamento de processo ou um sistema, seja ele por Power BI ou outra situação. Hoje a gente tem uma planilha, entendeu? Normalmente não é atualizada, também automaticamente a gente aqui atualiza da reitoria, a gente vai tentar fazer uma que seja para todas as unidades, eu vou ver com o pessoal aqui se tem como. O ano passado a gente criou uma para cada, uma reitoria, uma pós-caldas, uma passos. No entanto, ocorreu algumas falhas, algumas situações que nem todo mundo atualizou. Porém, agora a gente precisa saber, principalmente o João Carlos até mandou para todos os DAPs hoje, a verificação de quantos processos tem. A gente precisa dessas informações, a gente precisa fazer o relatório de gestão, a gente precisa de informações de todas as unidades. A reitoria não é só apenas uma unidade. A reitoria, ela é a consultora de vocês e a consolidadora de dados. Então, a gente precisa ter um acesso a alguns processos, nem se for para leitura ou acompanhamento, ok? Porque a gente precisa verificar se aquela licitação pode ou não pode ser compartilhada. Logicamente, a gente vai conversar com todos, vai pedir sugestão para todos, para a gente tentar verificar, ok? A gente vai verificar também uma padronização de controle de prazo, processo. A gente tinha uma planilha da reitoria de controle de prazo, até 2019, a partir do processo eletrônico a gente não fez, entendeu? A gente definia quanto tempo a gente demorava para cada processo, então a gente tinha o dia corrido, então vou pegar um pregão aqui. A gente sabe quanto tempo demora um pregão, principalmente por causa dessa planilha, ok? Então a gente tinha um prazo determinado. Ela não está tão atualizada, porque teve algumas correções que foram necessárias, então a gente era mais para estimativa de prazo. E a gente vai ter que fazer uma realização da revisão completa da normativa de compras. A normativa de compras ela está defasada, acho que praticamente todos sabem disso. Ela, na verdade, ela nem vale mais, ela já foi revogada tacitamente em vários pontos. E conforme até o Fabrício falou, a gente não vai fazer uma normativa tão grande igual a gente fez da última, porque antes a normativa nossa, ela tinha muitas regras que a lei não tinha. Hoje, a lei já determinou praticamente quase tudo. Então, pesquisa de preço, outras situações já está determinado pela legislação. Antes, nem pesquisa de preço tinha uma determinação como que fazia. Então, a nossa normativa até foi inovadora para isso. Então, a gente não tinha, de certa forma, uma situação. Então, a gente vai utilizar principalmente as contratações, a revisão da normativa, mas para, de acordo com a nova lei, instruir com as portarias, normativas, decretos, que já são regulamentadores da nova lei de licitação. Demais informações aqui, pessoal, deixei a página aqui de licitação do Instituto e deixei também aqui o link dos vídeos orientativos no YouTube. Então, se vocês quiserem ver aqui, a gente tem um canal no YouTube que é o setor de licitação, então o último vídeo aqui faz um mês que a gente colocou, que é a orientação dos procedimentos do PGC, ETP e mapa de risco no IEFSA de Minas, tem a reunião do PGC, então algumas orientações aqui pode ser que estejam já defasadas em virtude principalmente da mudança da legislação. Eu estava olhando ontem, vendo um vídeo que a gente deu orientação sobre a centralização para as unidades há 2 anos atrás, ele mudou muito em relação ao que a gente vai fazer agora. Então, hoje a gente já tem expertise em algumas situações, já sabe como que faz, e não precisa mais passar, ou já está sendo mais direto e sucinto com vocês. Pessoal, dúvidas?
Lembrando que está gravando. Depois a gente para gravar e a gente verifica outras dúvidas também. Oi, Carlos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcão. Quanto lá no início, Marcos, no caso, o nosso ASG já é um 58137, a gente já utiliza ela, né, por ser campus avançado, e as demais agora vão migrar, né, para utilizar ela. Ok. E só ficou uma dúvida. O nosso caso pode acontecer, né, logicamente é uma possibilidade, não é uma certeza, que a gente receba um ASG esse ano, né, mudando de status do campus. Isso vai mudar alguma coisa nesse processo? Eu sei que, logicamente, todas as contratações serão, mesmo que a gente receba uma OASG que será na 158137, mas e nos casos de processo que a gente já tenha feito na 158137, a gente vai poder utilizar das duas OASG nesse caso aconteça essa mudança de status? O Carlos, isso aí vai ser uma coisa mais de transição. Isso aí eu posso exemplificar para você. Em 2012 para 2013, a gente, Poços, Passos e Pouso Alegre não tinham ASG. Então, eles ganharam o status de ASG, na época podia fazer contratação. Então, teve uma transição. Normalmente demorou tipo um ano, entendeu? A gente só iniciou no próximo ano, entendeu? Normalmente a gente pode ser no meio do ano, mas normalmente a gente tenta encerrar o exercício financeiro para não ter uma confusão. No caso, mesmo que vocês tenham ganhe, na verdade, no básico talvez não vai ganhar, mas ganha o G. O que vai significar vocês ganhar o G? Vocês vão mudar o status de vocês, sim, porém todas as contratações serão realizadas na 15.8137, independente de ter o G, ganhar o G ou não. Mas aí, no caso, vocês vão gerenciar tanto o empenho quanto contratos através da UG de vocês aí. Ok? Então, vocês vão ter um UG próprio, igual aqui. Aí vai sair aqui da reitoria aqui, vocês vão ter para a realização do contrato, PGC e para a participação de RP. Vai ter algumas atribuições a mais. Provavelmente, a gente sugere que seja no próximo exercício financeiro, e não no meio, entendeu? Pode? Beleza, Marcão, entendi, sim. Obrigado pelo esclarecimento. A segunda dúvida é quanto a SISREC. Com toda essa padronização dos documentos, com esses fluxos padronizados, ainda vai ser necessário ter o fluxo do SISREC para depois ter o fluxo no SWAP? Tá, o CISEC, ele é como se fosse até as palestras do Ministério da Economia, ele tem um fluxo próprio. Porque qual que é a primeira situação, qual que é o primeiro passo de todo o processo? Fazer o PGC. O PGC normalmente é feito um ano antes, então a gente faz o PGC para contratar em 2024, já em 2023, então já está até aberto para vocês fazerem o PGC aí, quem quiser já fazer. Então, primeira coisa é o PGC. PGC como se faz? Você faz através de um DFD, que é o documento de formalização da demanda do plano de contratação anual. Lembrando que o DFD sempre deve ser feito através, principalmente pela classe, não pelo elencando item a item, entendeu? Para a gente tentar verificar quais itens o PGC ele mudou, lembra? Eu até coloquei nos outros vídeos orientativos já. No último lá eu já expliquei sobre isso. Primeiro é o PGC, aí depois de um outro ano, com o PGC aprovado, você vai fazer o ETP, e é necessário também, o Ministério da Economia utiliza a requisição como documento de formalização para contratação. O que é esse documento deles lá? Esse documento, ele é o documento que aí vai ser, o PGC ele não é ainda a requisição, e nem o ETP. PGC você planejou, o ETP você verificou que há viabilidade, entendeu? Então, estudo técnico preliminar para você verificar que se há ou não viabilidade de contratação daqueles itens planejados no PGC. Normalmente o pessoal faz o contrário, mas não deveria ser, entendeu?
Primeiro faz a requisição para depois fazer. Então, é o PGC, depois o ETP, depois você vai fazer a requisição. Na requisição, você precisa de algumas justificativas, no caso, justificativa talvez não, nem tanto, que já vai estar no ETP. Mas você precisa fazer as cotações de preço, você precisa definir o objeto de forma detalhada, entendeu? Você não vai fazer isso no PGC e nem no ETP, entendeu? Você vai definir o objeto de forma detalhada no CISREC, ok? Que é o documento de formalização para a contratação. Ele é necessário ainda, ele vai ser necessário, ele está disponível no fluxo no Ministério da Economia, então é que ele pode mudar o quê? Em todos os processos que tem o ETP, a gente pode tirar, talvez, a obrigatoriedade da justificativa lá, que a justificativa ela vai ser repetida do ETP. Então, tem um CSEC que tem a justificativa para contratação. Nos casos que tiver ETP, a gente possivelmente, a gente vai talvez retirar. Mas tem alguns processos ainda que talvez não tenha ETP. Eu acho que é difícil agora, com a nova lei de licitação, acho que não vai ter processo mais que não exige ETP, entendeu? Ou talvez um ou outro, só situação no caso de emergencial, entendeu? Aí a gente vai precisar da justificativa. Então, talvez a gente simplifique a justificativa, mas as cotações de preço, a requisição e o código do CATMAT a gente precisa sim para fazer a demanda formalizada para a contratação. Pode ser que mude o nome, entendeu? Mas não necessariamente o CSEC deixará de existir. Ok, Carlos? Certinho, muito obrigado, o Marcão esclareceu. Oi, Bruno. Ô, Marcão, o ETP, ele vai continuar sendo pelo swap ou aqui na unidade Três Corações a gente já vai fazer direto no Comprasnet, o ETP e o mapa de risco? O ETP, mapa de risco, tudo através, foi a última reunião lá que eu deixei aqui, tudo através do Comprasnet. A partir desse ano é tudo através do Comprasnet. Aí, nesse vídeo tem o como solicitar perfil, essas coisas? Sim, tem sim. Ah, beleza, então. Tem até a apresentação lá também, que eu fiz. Tá certo. Obrigado. Ok. Mais alguém, pessoal? Dúvida? Gravada? Confidentes, Machado, Zamin, vocês estão entrando agora na centralização do ASC, tem dúvidas sobre como que é o perfil de cada um? Tá. Só um minutinho, pessoal, vou só pegar a outra apresentação aqui para passar para vocês aqui. Bruno, vou colocar aqui a outra apresentação. Ó. Obrigado, Marcão. Por estar. Qualquer pessoa que tem um link pode entrar. Ok, pessoal? Então, deixa eu ver se tem mais alguma apresentação para eu colocar para vocês aqui, que eu já... Os vídeos estão lá, mas talvez não tenha apresentação, entendeu? Então... Tem esse aqui do PCA. Eu acho que não sei o dia que foi. Talvez, mas acho que está aqui atualizado, sim. Então, tem duas apresentações. O outro é sobre sistema, entendeu? E essa é do PCA, como deve ser feito o plano de contratações anual. Okay? Pessoal, vou parar a gravação aqui, qualquer coisa. Ok? Vamos. Pessoal, parei a gravação aqui. Vocês... Eu vou abrir a minuta aqui para vocês também, pessoal.
Vou abrir para todo mundo, que aí eu já... A minuta está aberta aqui. Quem precisar entrar na minuta também, já está aberto o link. Eu vi que algumas pessoas solicitaram aqui. Só clicar no link de novo, pessoal, aí vocês verificam lá. Aí eu só não vou dar acesso à edição para vocês, senão eu vou dar somente a leitura, ok? Pessoal, alguma dúvida? Não está gravando, não. Alguém quer falar alguma coisa? Sugestão? Espera aí, pessoal. Só tirar a gravação aqui. O João falou aqui. Aí, ó.